Já consegui! Bom dia, como estás? Bom dia, estou muito bem. Opa, esta é a primeira vez que nós estamos na mesma área geográfica do Pois planeta Terra. é verdade, é verdade. Já não vinha a Portugal há 3 anos. Ainda estou assim com Pois, um choque cultural reverso. tipo, estou a ajeitar aqui sons e coisas. Ok, acho que já está. Vou estar a beber água constantemente, porque tu chegaste quando chegou a onda de calor, portanto, Uhum. já se está aqui a sentir. Hum. Opa, mas comparando com o Japão é tão úmido, eu estou tão bem, não posso queixar. Sim, sim, eu sei, eu sei. Não é a mesma coisa. Eu já tinha saudades do nosso clima, de Sim, fresco à noite, tinha saudades. deste ar deserto do Saara. Exato, exato. Olha, temos aqui gente conhecida. Shigeru Kabayama-san. Ohayo. Yoroshiku onegai shimasu. Inês, Portanto, estás mais diz, diz. organizada do que eu? Tens aí um script? Queres começar pelos mitos, como nós falámos? Sim, primeiro, nós vamos estar a falar português, certo? Portanto, vamos Sim, estar certo, sobretudo para a nossa audiência lusófona e afins, não é? certo, certo. Ok, pronto. Porque o teu canal tem mais seguidores em inglês também, é como tu Sim, dizes. sim, sim, é verdade. Mas eu achei que valeria a pena falarmos em português para este, não é? Acho que sim. Olha, temos a Laura em Kyoto. Temos aqui montes de gente conhecida. Que bom, obrigada por se juntarem a nós. A Elizabeth Sakai ainda está em Tanegashima, a Elizabeth. Se estiver em Tanegashima, escreva nos comentários, que eu tenho muita curiosidade e eu quero voltar a Tanegashima. Pronto. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje outra vez. Vamos aprofundar aquele tema que já desenvolvemos no outro vídeo, a partir deste livro, que agora já quase que não tem mais espaço para mais post-its, porque está a ser uma fonte inesgotável de aprendizagem. E eu acho que esta aprendizagem nós queremos mandá-la aí para fora, não é? Nós queremos traduzi-la por miúdos e fazer chegar estas coisas a vocês Uhum. que estão aí a assistir, sobretudo as pessoas que ainda não vivem no Japão ou ainda não foram ao Japão e têm um contacto muito mediatizado com o Japão, ou seja, só conhecem o Japão através de coisas que vêm na internet ou que vêm em filmes ou que pesquisam, etc. Então nós queremos como diz o título aqui, descodificar o Japão e ensinar-vos as coisas que podem realmente ser úteis se vocês quiserem estudar no Japão, ou trabalhar com japoneses, ou trabalhar para uma empresa de import-export, ou ir fazer um intercâmbio, ou até terem uma experiência de turismo, mas que seja mais imersiva e mais enriquecedora. No fundo é isso. Sim, é um pouco ir um bocadinho mais a fundo, não é, das questões culturais e percebê-las um bocadinho melhor, para as compreender em vez de as julgar. Exato. Exatamente. E porque esta ideia, nós usámos o título, ok, nós vamos assumir a cota parte de clickbait. Nós usámos o título Descodificar o Japão, porque o Japão é uma coisa que no mundo internetico é considerado uma coisa muito críptica. Hum. Muito, se nós quisermos até utilizar a palavra com raízes coloniais, muito exótica. Então esta coisa da exotização do Japão e de um, envolver o Japão neste wrap, não é? Neste pacote que diz que ele é indecifrável, misterioso e exótico. Normalmente isso não faz nada útil pelas pessoas que querem realmente ter relações frutíferas de qualidade no Exatamente. cotidiano, interculturais, não é? É só estar a dizer, tu nunca vais compreender. É uma Exato, espécie não de. chegas lá, exato. Não vais Aquilo lá é outro chegar. mundo, não é? Essa expressão usa-se muito, aquilo é outro mundo ou aquilo é outro planeta. Até eu uso essa expressão, mas de uma maneira irónica e jocosa, e às vezes as pessoas não apanham, então vou esclarecer, é jocosa. É uma espécie de extremo do shoganai, que é o shoganai é não há nada a fazer, tem que se Exato, aceitar. exato. Utilizar esse tipo de expressões e acreditar nelas é o extremo do shoganai, mas não nos ajuda, Não te dá. só nos. Não, é um labirinto onde ficamos perdidos para sempre. Exatamente. E nós somos pessoas cerebrais. A Marta com o seu ar, com a sua especialidade de psicologia e eu com a minha especialidade de ciências sociais, nós pensamos, não, isto tem que se Nós conseguir chegamos lá. compreender. Nós chegamos lá. Nós chegamos lá. Então nós chegamos lá e nós trocamos por miúdos para vocês.
Então, eu queria começar aqui, o meu, mais ou menos, pseudo-script. Eu queria começar aqui por desfazer 3 mitos, que são 3 mitos que nos impedem de ver que existe um mapa cultural, aprender com o mapa cultural e depois ultrapassar as condicionantes do mapa cultural. Esta ideia do mapa cultural vem daqui do livro Culture Map e nós vamos continuar a aprofundar isto nos próximos vídeos. Não fiquem assustados para não compreender já tudo. Mas basicamente é assim, existem preconceitos, existem, não é? Conceitos a priori, mitos, que impedem as pessoas de aceitar a ideia de que podem compreender as condicionantes do relacionamento intercultural. Porquê é que as pessoas, by default, não é? Já em piloto automático, porquê é que as pessoas aderem a estes discursos de o Japão é super misterioso, ou é outro mundo, ou não há nada a fazer, ou não sei o quê? Porquê é que as pessoas aderem a isto e aceitam isto? Porque há um nível de facilidade que é aceitar isso e não tentar chegar mais longe. E há outro nível que é acreditar em mitos, acreditar em coisas que as pessoas toda a vida foram sendo expostas de uma maneira subretícia, foram sempre sendo, acreditaram nisso ou ficaram, desculpa, apareceu-me aqui uma coisa, ou ficaram com essa ideia. Então, nós vamos aqui apresentar esses mitos e explicar porque é que vocês têm que se desfazer primeiro desses mitos para depois começarem a aprender sobre condicionantes de relacionamento intercultural. Eu queria só, não sei, Marta, se me podes ajudar, eu queria só, antes disso, tirar daqui o texto à minha frente. Eu não sei se eu consigo tirar aqui o texto à minha frente. Não sei, mas aqui na minha câmera não aparece. Desculpa, se calhar fui eu que não. Na tua câmera não aparece? Então Não. se calhar nem fica gravado. Fixe. Ok. Ok. Os comentários aparecem aqui à minha frente, eu não estou a conseguir desligar. Não, deixa estar, então continuo. Ok. Então, o primeiro mito, o mito número 1. O mito número 1 é dizer que não há culturas, há indivíduos. Ou então, não é por ser japonês que faz assim. Ou não é por ser português que faz assado. Esta ideia de eu não vou andar a aprender sobre condicionantes de relacionamento intercultural porque não há culturas. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada pessoa tem a sua história de vida, a sua aprendizagem, comporta-se da sua maneira. Portanto, este ênfase na individualidade. Porquê que isto é um mito? Porque isto enraiza-se na ideia de que se nós virmos as culturas como um todo, nós estamos a ser xenófobos ou racistas e nós estamos a generalizar excessivamente. Exato. Ou que não estamos a ver a individualidade de cada indivíduo. Estamos a desprover os indivíduos de individualidade, de identidade e de autenticidade. Porquê que isso é um mito? Porque uma cultura, vê-la como uma cultura e analisá-la como uma cultura, é isso que fazem os estudos culturais. Há toda uma área académica acerca disso. Analisá-la com base em várias fontes diferentes. Pode ser analisar uma cultura através da observação, da participação, da análise de inquéritos, da análise de estatísticas. Há muitas maneiras cientificamente válidas, metodologicamente sustentadas, para caracterizar e analisar uma cultura. E, portanto, nós não estamos a desprover o indivíduo de individualidade. Nós estamos a dizer que o indivíduo pode escolher o seu comportamento, pode escolher as suas crenças, pode escolher o seu método de atuação na realidade e até os seus conceitos mentais, a sua maneira de percepcionar a realidade, pode escolher a partir de um leque de opções. E o leque de opções é dado pela cultura na qual o indivíduo está inserido ou pelas culturas que o indivíduo vai atravessando ao longo da vida. Então, cultura funciona como uma espécie de caixa com peças Lego e a individualidade é o ato de olhar para aquela caixa com peças Lego e escolher 2 ou 3 para montar as coisas de uma certa maneira. Se vocês quiserem utilizar essa analogia. O que significa que quando nós estamos a falar de condicionantes culturais, nós estamos a falar das opções que o indivíduo tem para se comportar. Depois, claro que pode haver num espectro uns mais numa tendência e outros mais na outra. Mas esse espectro não existe no vazio. Exatamente. Uma pessoa não pode escolher pensar e comportar-se de qualquer maneira, exceto casos extremamente graves de comportamentos psicologicamente ou psiquiatricamente muito específicos. Mas normalmente as pessoas escolhem o seu comportamento dentro das opções da sua cultura. Vou dar um exemplo também prático. O português típico na mesa do Natal das famílias portuguesas que nós temos, e eu vou dar esse exemplo porque é uma coisa que os japoneses acham muito curioso quando estão cá e passam o Natal com famílias portuguesas. Nós temos aquela coisa de ter montes de comidas e montes de doces e montes de coisas em cima da mesa do Natal,
a festa do Natal dos portugueses é a festa de estar à mesa e de partilhar comida com a família toda. Então, numa família portuguesa podem haver as pessoas que escolhem andar sempre a petiscar e a falar com toda a gente. Podem haver as pessoas que escolhem tomar a refeição e depois saem da mesa porque não gostam de estar ali naquele ambiente e querem descansar de demasiados estímulos. As pessoas podem escolher naquele contexto. Os japoneses, quando chegam a uma casa portuguesa no Natal e se confrontam com essa realidade, ficam muito baralhados. Mas porquê que as pessoas põem comida constantemente? As pessoas vão estar a comer constantemente. Então, como a ideia deles é não se põe à mesa e deixa-se posta constantemente, a única razão em que se faz isso é porque as pessoas vão efetivamente comer constantemente. Eles ficam muito baralhados, eles sabem, mas se eu agora não comer vou estar a ofender as pessoas, mas isto agora é para estar a comer sempre. Eles não conseguem descodificar a cultura inversa porque eles não têm essa matriz cultural. Estão a ver? Então, um português sabe imediatamente eu posso escolher fazer isto ou aquilo, um japonês que não tem essa matriz cultural não sabe o que é que ele pode escolher. Exato. Então, esse era um dos primeiros mitos. Não pensem que vocês estão a ser, como é que eu ia dizer, excessivamente generalistas quando estão a pensar em termos de cultura de indivíduo. Não estamos a desprover o indivíduo de individualidade. Estamos simplesmente uma maneira que em ciências sociais se justifica a caracterizar culturas e a ver como é que elas interagem em relação umas com as outras. O segundo mito... Desculpa. Não, ia dizer isso, é que houve... Não é? Isto é com base em estudos, como tu disseste, das ciências sociais, em que há dimensões em que existem diferenças culturais e há outras dimensões, por exemplo, abertura à diferença, que se calhar é uma coisa muito mais individual e que não foram encontradas estatísticas, não é? Diferenças significativas entre culturas, e é importante referir isso. E como tu disseste, não é desprovir a pessoa da sua essência, da sua individualidade, mas é sim dizer que nós fomos socializados desde que nascemos. E ignorar isso é ignorar tipo, toda uma parte, não é, inconsciente e consciente que nós temos. É um discurso simplista e é um discurso contrário ao aprofundamento da aprendizagem. Os discursos extra simplificados normalmente são detrimental, ou seja, fazem-vos mais mal do que bem. Varrer abaixo do tapete, não é? Sim, exatamente. O segundo mito e o terceiro são mais ou menos parecidos, mas eu vou diferenciar porque são situações que têm consequências diferentes. O segundo mito é, quem tem muitos anos de experiência, por exemplo, já viajou muito pelo mundo, ou já trabalhou em multinacionais, ou já viveu um período de tempo num outro país qualquer do mundo, já sabe intuitivamente como funciona o mapa cultural. My friends. A Marta já está aqui com cara de... Não existe intuição. Estudos culturais é uma especialidade académica. Relações interculturais é toda uma área de estudo, investigação e trabalho. Vocês iam deixar um calceteiro fazer-vos uma cirurgia torácica? Não se fazendo. O calceteiro percebe de calçada, o cirurgião de coração percebe de coração e de cirurgias. Portanto, não há intuição nisto, porque vocês não chegam lá intuitivamente. As pessoas têm a mania de considerar as áreas das humanidades, ou as áreas da antropologia, ou as áreas da arte como intuitivas. Common sense, não é? E não é nada. Common sense. Não. O common sense é uma ferramenta utilizada pelos grandes empreendimentos industriais para vos venderem coisas. Portanto, quando vos dizem que isto vocês não precisam de saber, toda a gente chega lá, é intuitivo. Não, isso é um discurso falacioso. E é um discurso que é insultuoso à vossa própria inteligência. Porque vocês conseguem pensar, vocês conseguem chegar lá. Portanto, não aceitem este discurso é muito insultuoso. E a consequência deste discurso é a seguinte: pessoas que, por exemplo, já viveram fora do seu país de origem, foram expatriados. É verdade que essas pessoas tiveram uma experiência de alteridade, é assim que a gente se refere à coisa cientificamente, tiveram uma experiência de alteridade muito significativa. Essas pessoas aprenderam a destruir a sua ideia pré-concebida acerca do que é o outro e do que é o contraste entre eu e o outro, aprenderam a negociar boundaries, a negociar fronteiras de espaço pessoal e de comportamento. Tiveram uma experiência muito valiosa, é verdade. Mas isso não significa que essas pessoas estão automaticamente equipadas para entender todas as diferenças culturais entre cada binómio ou grupo múltiplo de culturas do mundo. Não é? Se uma pessoa portuguesa viveu na América, se calhar consegue viver com as pessoas
daquele estado onde ela viveu, mas nem Exato. sequer de um estado diferente. E a perceber o que é que está por detrás, não é? Dessas diferenças. Exatamente. Portanto, cada emparelhamento de estruturas culturais tem uma dinâmica diferente e tem problemas que se apresentam que são diferentes. Essa é uma maneira de destruir este mito. Outra maneira de destruir este mito é, as pessoas às vezes também, na parte recreativa, na parte do turismo, também caem muito neste mito, que é, mas eu já viajei pelo mundo todo, já visitei não sei Exato. quantos países, portanto eu já conheço as culturas todas do mundo. Eu sou A muito minha open-mind. Sou É, muito open-minded. Até podem ser, bom para vocês, ótimo, estão num bom caminho. Mas a exato. minha experiência pessoal é, as pessoas quando visitam um país em turismo, normalmente durante 2 ou 3 semanas, mesmo que visitem 50 países, veem o postcard view daquele país. Sim. Não é a cultura real daquele sítio, não é a maneira como as pessoas vivem, não são os seus problemas sociais, excepto se tiverem lido muito antes, visto muitos comentários antes, terem amigos que vivem naquele país há muito tempo. É extremamente difícil numa experiência turística de visita ocasional as pessoas realmente terem a oportunidade de mergulhar na cultura de um determinado Sim. sítio. E, portanto, não é por viajarem o país todo que estão automaticamente equipados para compreender tudo, especialmente o Japão. Isto não é dizer nada de mal da vossa experiência, é só desfazer estes mitos. Exatamente. Exatamente. Depois, existe esta questão do filtro cultural, portanto, lá está, a cerne da questão deste mito, existe um filtro com o qual nós viajamos. Nós viajamos com óculos ou nós viajamos com Exatamente. filtro. Essas duas imagens, essas duas metáforas são muito utilizadas para explicar as condicionantes do nosso próprio filtro quando nós nos deslocamos no espaço ou interagimos. Temos expectativas de comportamento de acordo com a nossa imagem do que é a Exatamente. outra cultura que nós estamos a visitar. Essas nossas expectativas podem nos levar a descodificar com equívocos uma determinada situação e isso pode levar a fracassos, a frustrações e a desentendimentos mais tarde que podem ter mais ou menos gravidade conforme for um contexto de trabalho, um contexto de estudo, um contexto de relação interpessoal. Portanto, esse é o mito número 2. O terceiro e último mito é, se eu já conheço, já estudei, eu já visitei uma cultura, uma determinada cultura X, podem pôr o Japão aqui ou podem pôr outra qualquer, eu já sei como é que essa cultura se caracteriza. Portanto, tudo se resume a definir as características dessa cultura. E agora entra aqui a coisa que vem complicar aquilo que eu disse antes, que é uma cultura não é absoluta. Não há absolutos numa cultura. Há dinâmicas de Exatamente. comunicação, Relacionado. dinâmicas de ação e dinâmicas de cooperação. E como essas dinâmicas funcionam é em relação às duas culturas. Ou seja, nenhuma cultura tem os mesmos critérios aqui no mapa cultural, todos num extremo ou todos no outro. Exato. Okay? Uma cultura pode ter, por exemplo, a cultura japonesa pode ter um método de chegar a conclusões que é extremamente consensual, mas Exato. depois o método de aplicar as normas numa equipa é extremamente hierárquico, porque a autoridade é hierárquica. Então parece que as coisas estão em extremos opostos, e estão em extremos opostos, e para uma mentalidade, como por exemplo a mentalidade portuguesa, e de grosso modo a maior parte das mentalidades latinas, sobretudo dos países da bacia do Mediterrâneo ou o Brasil, têm uma espécie de confluência entre estes dois critérios e acham que estes dois critérios são o Foi mesmo. mesmo. E têm muita dificuldade de separar estes dois critérios e de ver que pode haver uma atitude diferente entre estes dois critérios, que no caso do Japão não é só diferente, é diametralmente oposto. Exatamente. Já vamos falar por isso. Exato. Portanto, este terceiro mito é que nenhuma cultura, a maneira de o desfazer é pensar que nenhuma cultura tem absolutos, que as culturas podem posicionar-se de maneiras diferentes em diferentes critérios de comportamento, de pensamento, de ação e de relação com os outros, e que o mais importante é a relação entre as culturas em questão. Não é dizer, os portugueses são mais flexíveis, os portugueses são mais adaptáveis, os portugueses Exato. resolvem problemas práticos. Eu ouço muitas vezes esse tipo de coisas. São Não. mais flexíveis do que quem? Resolvem Exato. mais problemas práticos do que o quê? Exato. É sempre em Não é? comparação, não é? Exatamente. Cada critério em comparação, cada questão em comparação. Se calhar os portugueses são mais flexíveis do que os japoneses em relação à sua noção de tempo, Tempo. Exato. por exemplo.
os portugueses não são mais flexíveis do que os japoneses em relação a criar relacionamentos significativos em horário fora do trabalho, porque os portugueses Sim. querem sair do trabalho para casa e parar de trabalhar àquela hora. E os japoneses não. Os japoneses são mais flexíveis nessa noção, porque os japoneses entendem que têm que construir relações significativas fora do horário de trabalho, com os colegas de trabalho, a fazerem mingle entre eles, mas como se estivessem no trabalho, porque efetivamente são as mesmas pessoas, só mudaram de sítio, passaram do escritório para o bar. Mas isso é super importante. E no Japão não se criam relações significativas se não for assim. Exatamente, se não for a comer e a beber, não é? Exatamente. E os japoneses dizem-me a mim e dizem a quem eles acham que vai entender, os portugueses são muito inflexíveis. Quando terminam o horário de trabalho, querem ir para casa, são muito rígidos. E eu penso, uau, os japoneses chamam rígido a um português. Mas estão a perceber, é tudo em relação e em situações específicas. Exato. Portanto, espero que esses 3 mitos vos tenham ajudado. Queria dar aqui mais algumas sugestões. Também existem maneiras tanto diretas como indiretas de haver este tipo de equívocos nas relações interculturais. As maneiras diretas são quando as pessoas se encontram e interagem juntas por algum motivo. As maneiras indiretas são quando as pessoas veem um cidadão do outro país ou do outro grupo populacional e julgam o inteiro grupo populacional através do que essa pessoa manifesta. Exatamente. E isso acontece praticamente em todas as culturas. Portanto, os portugueses, ao verem os japoneses que estão, por exemplo, em Portugal a visitar ou que conhecem através do trabalho ou da escola, julgam o Japão pelos comportamentos desses japoneses. Sim, exato. E vice-versa. Portanto, isso também é uma maneira de ver enraizamento e cristalização e sedimentação de noções que às vezes podem não ser noções muito esclarecidas acerca da outra cultura ou do outro país, que é preciso nós estarmos atentos ao que é que estamos ali a fazer, e podem levar a equívocos que parecem quase caricatos e anedóticos, mas que podem ser um bocadinho, podem ser a porta para problemas. Por exemplo, quando existe uma reunião de trabalho e existem colegas de trabalho do sexo oposto, vamos falar num contexto heteronormativo, existem colegas de trabalho do sexo oposto que são de nacionalidade portuguesa ou são europeus em geral e dão as mãos e encostam-se no banco porque o banco está próximo e os braços tocam e olham-se nos olhos enquanto falam e esse tipo de coisas. Se calhar para um colega de trabalho japonês não particularmente versado em linguagem corporal e relações sociais normais em ambiente de escritório, ele vai achar que aqueles 2 colegas têm um relacionamento mais íntimo ou algo do género e vai começar a achar que não é uma postura muito séria ou que é desagradável no local de trabalho. Até porque em muitos locais de trabalho no Japão é proibido desenvolver relacionamentos íntimos com os colegas. Está escrito nos contratos de trabalho. Aliás, nas escolas japonesas, normalmente também é essa regra. É proibido os miúdos, os adolescentes, porem-se a namorar uns com os outros. O que dá aso a tentar contornar as regras, obviamente, porque são adolescentes, mas tecnicamente é proibido. E no local de trabalho isto pode ser mais grave, pode levar a despedimentos ou recolocações no local de trabalho. Portanto, esta coisa dos japoneses acharem, não, eles se calhar têm um relacionamento, se calhar isto não é uma empresa muito séria porque eles violam as regras e os funcionários namoram uns com os outros e tal. Vocês não querem que isso aconteça se vocês estiverem a fazer negócio com os japoneses. Então vocês têm que saber que coisas que são inocentes, coisas que são toques, coisas que são maneiras de olhar, coisas que são sentar ao lado um do outro, podem ser interpretadas pelos vossos colegas japoneses dessa maneira. Se vocês não estiverem atentos a isso, vocês não conseguem evitar esse problema. Certo? Exato. Até porque depois essa pessoa não vai referir, não é? Vai ficar com essa ideia. Não vai ser falado. Este é o problema do cultural, não é? É que é o nível que não é falado. Exatamente. Eu também tinha aqui 2 pontos que eu queria acrescentar. Termina. Ok. Que é a nossa tendência para confirmar aquilo que sabemos, mesmo quando aquilo que sabemos é errado, não é? O tal confirmation bias. Ou seja, se nós vamos para o Japão com uma ideia que é o japonês é assim, o japonês é assado, blá blá blá, e assim que alguém for ao encontro desse comportamento, nós vamos dizer, cá está, não é? Nós temos tendência sempre para confirmar aquilo que já sabemos, mesmo quando o nosso conhecimento é
errado. Eu vou dar um exemplo muito básico, que eu tinha esta ideia, não é? Os japoneses discriminam muito, toda a gente me dizia antes de ir para o Japão, os estrangeiros são sempre alvo de discriminação. A primeira viagem que eu fiz com o meu marido, na altura, há uns 5 ou 6 anos atrás, apanhámos o comboio e a seguir íamos alugar um carro. E quando chegámos ao aluguer do carro, Inês, eu conseguia ver assim, tipo, 10 carros, 15 carros ali atrás. E nós perguntámos ao senhor, assim com o nosso melhor japonês ainda aqui a começar, não é? Tem carro, nós podemos alugar um carro para hoje. E o senhor disse, não. Eu, então, mas e para amanhã? Ele, não. Então, e para depois da manhã? Bem, depois da manhã já era um fim de semana curto, já não nos fazia muito sentido. E o senhor disse, não, realmente não há carros para este fim de semana. E nós fomos embora super frustrados, super irritados e eu pensei, não é possível que eu esteja a sofrer discriminação só por ser estrangeira, porque eu estou a ver ali 10 carros. E a minha ideia foi, isto é discriminação, não é? E o que é que aconteceu? Passado algum tempo, não é, de eu perceber como é que os japoneses organizam as suas férias e a sua incrível capacidade de planeamento, os carros já estavam muito provavelmente todos adquiridos, porque toda a gente planeia as férias com um monte de tempo de antecedência, não é? Mas a minha ideia foi logo, eu estou a ser discriminada, porque era a ideia que eu tinha, não é? Que todos os estrangeiros são discriminados de alguma forma e é isso que também é importante dizermos, é ir com ideias erradas também traz experiências erradas porque nós temos esta tendência de as confirmar. Acho que este é um exemplo bom. E esse exemplo é muito, esse tipo de coisa é muito frequente acontecer no Japão, às vezes por causa da máxima da omotenashi, não é? Do bem receber ao extremo. Estavas a dar esse exemplo, eu estava a lembrar de um exemplo que me contaram a mim, que também tem a ver com carros, também tem a ver com rentacar, que é chegarem a um rentacar, quererem alugar o carro e estarem-nos a dizer constantemente que não tinham para hoje, que não tinham para amanhã, e era porque eles não tinham nenhum carro com o volante do outro lado. Interessante. Ou seja, eles estavam a pensar, estas pessoas vêm de um país onde se conduz do outro lado e nós aqui não temos carros desses, portanto nós não podemos alugar um carro, porque nós não temos o carro nas condições perfeitas para se adaptar às necessidades desta pessoa. E como não podemos prestar o serviço perfeito, não o prestamos. Eu sei que os portugueses e outros latinos desse lado vão estar a pensar, what? Tu preferes não ganhar dinheiro porque não podes prestar o serviço perfeito? Sim, meus amigos, no Japão é assim que se trabalha. Isto é o normal. Isto é mesmo o normal. E essa situação do carro, foi engraçado teres falado, foi exatamente o que eles me contaram. E depois é que nós, e eles a dizerem, e depois é que nós nos apercebemos, mas estes carros já estão, porque eles perguntaram especificamente, estes carros já estão reservados. Ele disse, não, mas peço desculpa, é o volante ao contrário, nós não temos carros de estilo europeu. E eu dizia, não faz mal, nós já sabemos que é o contrário. Portanto, esse tipo de coisas acontece, há esse tipo de desentendimentos. Do outro lado, estão a ver, do lado japonês, eles estão a pensar no como podemos servir as pessoas o melhor possível. E deste lado estão a pensar, eles não gostam de nós. Exato, estou a ser discriminado, exatamente. É muito importante falar sobre estas questões. Antes de saltar conclusões, não é? Para tentar perceber um bocadinho mais sobre o que é que está a acontecer. Exatamente. E essa coisa de planear as férias com muita antecedência, o que tu estás a dizer. Eu estou farta, como tu imaginas, tem pessoas a planear viagens, eu estou farta de dizer isso às pessoas. E algumas coisas, algumas atrações, nomeadamente, elas estão no Japão, estas atrações turísticas e culturais. Mas elas têm público japonês e têm público estrangeiro. E a maior parte do público destas atrações até é japonês, porque no Japão o turismo como um todo é mais ou menos 90% de público japonês. O turismo internacional no Japão, apesar de ter crescido muito ao longo dos últimos anos, excepto o intervalinho do Covid, mas sempre foi uma fatia pequena do público turístico que anda no Japão. Portanto, as atrações culturais e turísticas japonesas, catering, estão voltadas para o público japonês, essencialmente. Então o sistema de bilheteiras é para o público japonês, o sistema de reservas é para o público japonês. E não é raro haver atrações que fazem coisas como, neste dia nós vamos abrir a venda de bilhetes para o período 90 dias a seguir. Neste dia vendemos 89 que vendemos igual ao dia anterior, mais um. Estão a perceber? Portanto, em cada dia vocês podem comprar os bilhetes até 90 dias a seguir. O que significa que a esmagadora maioria das agências de animação turística
vão comprar montes de bilhetes naquele dia. Portanto, esses bilhetes já estão cativos pelas agências de animação turística e muitas vezes esses bilhetes já estão diretamente comprados pelo consumidor final, porque as pessoas planeiam as suas férias. Então, as pessoas pensam assim, olha, eu quero ir, por exemplo, ao Museu Ghibli, ao Museu do Estúdio Ghibli. Eu sei que eu quero ir daqui a 3 meses, portanto, eu vou online e compro o bilhete para daqui a 3 meses. E então, essas atrações, como sabem que vão vender os bilhetes com muita antecedência, não têm bilheteira no local. Ouçam isto outra vez. Eu vou frame in e repetir. Às vezes, não há bilheteira no local. Ou vocês compraram antes, ou vocês não entram. Não interessa que vocês vão lá ter. Então, o normal é as pessoas verem como é que eu chego, qual é o caminho. Isto entra na estrutura de os portugueses, as culturas latinas, as culturas germânicas e as culturas da América do Sul têm esta ideia de vou entender como é que uma coisa funciona no seu todo e depois vou lá e depois vou executar essa coisa, não é? Então pensa, onde é que é esta atração? É aqui no mapa. Como é que se vai lá ter? É assim o transporte. Qual é o horário de abertura, de funcionamento que viram na internet? É este. E depois vão. E depois esperam que funcione. Exato, não têm bilhetes. E não têm os bilhetes disponíveis. Quando uma pessoa com uma mentalidade, que é uma mentalidade task-based, pensa, o que é que eu quero fazer? Comprar os bilhetes. Como é que se compram os bilhetes? Com antecedência. Estão a ver estruturas mentais diferentes que levam a execuções diferentes. E esta coisa das estruturas mentais, entre outras coisas, são aprendidas no sistema educativo, nas escolas. Portanto, como o sistema educativo vos ensina lógica, filosofia, matemática, forma a vossa estrutura mental para resolver depois outros problemas na vossa vida. Vocês pensavam que estudar matemática e filosofia não servia para nada. Sério, exato. E nós nem notamos, não é? Como isso nos influencia. Vocês nem notam, mas a vossa estrutura mental, a vossa maneira de observar a realidade e resolver problemas práticos fica profundamente diferente. Portanto, aquela ideia de uma cultura ou outra cultura achar que respectivas decisões são arbitrárias ou são contrárias à lógica, muitas vezes tem a ver por nós não percebermos quais são as razões que estão a ser consideradas para tomar uma decisão e o peso que essas decisões têm nessa cultura, o valor que estas decisões têm nessa cultura. Portanto, o que nós queríamos, acho que tanto a Marta como eu, o que nós queríamos deixar-vos essencialmente era com a ideia de que é o posicionamento relativo de cada cultura e a maneira como o indivíduo pode escolher o seu leque de opções em cada problema específico que leva a que possa haver os tais desentendimentos ou problemas a nível do chamado, muitas aspas aqui, choque cultural. Exatamente. E é isso que vocês podem aprender a resolver, porque estas coisas aprendem-se caso a caso, ponto a ponto. Nós podemos falar um bocadinho sobre estas questões, Inês, da hierarquia e da tomada de decisão. Não sei se tinhas aí também nos teus apontamentos. Tenho apontamentos dos styles of reasoning, os estilos de argumentação. Mas sim, mas tem a ver com isso, porque se tu queres tomar uma decisão e levar as pessoas a seguirem o que tu dizes, tens de conseguir convencê-las, não é? Exato. Porque, não é, em Portugal nós somos hierárquicos quanto baixo, não é? Obviamente, como tu disseste, não é? Sempre relativamente a outras culturas, não é? Comparando-nos com os nórdicos, nós somos muito mais hierárquicos e estamos habituados, não é? Que o poder é que, não é? A tomar a decisão vem top-down, não é? Mesmo que uma pessoa diga eu acho isto, eu acho aquilo, não é? Chega lá acima e o chefe, não é? Toma a decisão e vem por aí abaixo. E o que é completamente diferente, não é? Aqui do Japão, onde a tomada de decisão tem de sempre ser consensual e que começa por baixo. Ou seja, quando vai lá acima, normalmente a decisão já foi tomada, já foi, como é que se diz, acertada, não é? E leva o ok final lá de cima, não é? Ou seja, eles também são hierárquicos, mas a tomada de decisão é muito mais consensual e por isso os processos demoram muito mais. E há aqui muito estrangeiro, assim, muito frustrado, não é? De dizer, mas eu não consigo trabalhar assim porque eles demoram anos a tomar decisões e eu quero mudar as coisas e não consigo. E os processos, e é tudo muito hierárquico. E tem a ver muito mais com esta questão de toda a gente tentar the same page, não é? Para tomar uma decisão.
É porque não podes criar mau ambiente no local de trabalho. A questão é isso. É que não Tem que podes ser- confrontar ou discordar. Exato, harmonia em prol de tudo, não é? Sempre, não é? Em prol da eficiência, mas de longe. Exato. E olha, eu As pessoas têm lembro-me. ideia que os japoneses são super eficientes e a harmonia é muito mais importante do que a eficiência no Japão. Sim. Ou seja, a partir do momento em que eles tomam uma decisão, vai ser implementada, não é? Mas até se chegar a essa tomada de decisão, parece-nos a nós muito mais moroso, não é? É um processo muito mais moroso que aquilo que nós Vou dar estamos a exemplos fazer. práticos. Olha, tenho uns exemplos super bons disso. Vários. Deixa-me ver qual é que eu começo. Então, número 1. Questões em que o estrangeiro, o gajinho, está a pensar que tem que apresentar uma questão à chefia para a chefia resolver e determinar. Então vai saber a quem é que se dirige, qual é o chefe de secção, qual é o superior daquele grupo, a quem é que se dirige para apresentar essa questão para ser resolvida pelo chefe. Porquê que isto tem muitos levels de amé? Porque, número 1, vocês vão estar a criar conflito com os vossos colegas, porque vocês não apresentaram aos que estão ao mesmo nível que vocês essa questão, vocês Exatamente. foram ao chefe. Portanto, logo o A, harmonia, Foi-se. explodida. Pois. E, número 1. Número 2, vocês estão a mandar um e-mail ao vosso superior, ao chefe daquela secção ou qualquer coisa, que quando vir aquilo vai estar entre a espada e a parede e não vai saber o que fazer. Portanto, vocês também vão estar a causar ali algum stress acrescido àquela pessoa e algum slimo àquela pessoa. E quando fazem qualquer coisa que está fora do baralho aos japoneses, eles entram em curto-circuito. Portanto, aquela pessoa vai entrar em Já curto-circuito. falta E depois, a decisão, eventualmente, que vocês esperam que ele tome e implemente e venha a resolver um problema prático, não vai acontecer. Porque ele não vai impor a decisão dele a um grupo sem ter ouvido o que aquele grupo está a pensar. Portanto, há muitos níveis de self-sabotage que vocês fizeram a vocês próprios, a autossabotagem, sem saberem que estiveram a fazer. Agora, se vocês quisessem resolver o mesmo problema, o que é que vocês podiam fazer? Vocês podiam falar com os vossos colegas acerca da coisa que vocês acham que discordam e verem se eles dizem sou, né? Sou desse, né? Exato. Mochirou. Portanto, se vocês virem ali algum nível de receptividade, vocês podem pedir aos vossos colegas, informalmente, sendo a palavra-chave informalmente, para irem conversando uns com os outros sobre isso. E depois, quando vocês já conversaram uns com os outros sobre isso, eventualmente a vossa conversa chega ao nível seguinte e a pessoa do nível seguinte pode pedir-vos aí já formalmente que façam uma reunião sem a presença da chefia. Esta coisa das reuniões sem a presença da chefia é uma coisa que até uma pessoa a viver no Japão não sabe que existe. Mas reuniões sem a presença da chefia é absolutamente fundamental em culturas nas quais chegar a consensos dentro do grupo é muito importante. Porque a presença da chefia vai fazer toda a gente ficar calada. Ninguém vai discutir nada. Não é? Subscreves o que eu digo. Porque isto é uma coisa tão estranha que as pessoas que não viveram no Japão não acreditam. Vocês têm que fazer reuniões sem a presença da chefia. E depois tem que ter um sistema, pode ser por e-mail, pode ser um board na parede em que as pessoas põem post-its com as suas opiniões, o mais impessoal possível. Ou seja, que não pareça que esta ideia veio da pessoa X e nós estamos a favorecer a ideia da pessoa X. Não. Retirem a individualidade do processo. É muito importante que retirem a individualidade do processo. Portanto, coisas como um whiteboard em que se escrevem ideias, ou uma parede onde se põem post-its, ou um board online em que se põem lá as conclusões das pessoas, em que depois a tal chefia vai estar a olhar para isso e vai estar a perceber, ok, a opinião consensual, porque vocês já fizeram as tais reuniões informais antes e já se alinharam nas vossas opiniões. Ok, a opinião consensual é fazer X. Então eu vou fazer uma circular em como agora vamos implementar X. E há zero resistência quando se impõem essas regras, porque as coisas já foram decididas. Exatamente, já foram faladas, já foram decididas. Eu tenho um exemplo muito engraçado, que é exatamente o que não se deve fazer aqui no Japão, que aconteceu comigo. Foi um senhor australiano colocar assim toda a gente numa sala de reuniões, 30, e era uma mistura entre managers e não managers, imagina 30 pessoas, e depois ia assim um a um
o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que falta fazer, quem é responsável por isto, quem é responsável por aquilo. E na ideia do australiano, aquilo era ser muito eficiente, não é? Eu acho que ele ia para casa a achar, eu fiz o meu trabalho porque eu dei a toda a gente, perguntei a toda a gente a sua opinião, vi onde é que toda a gente estava no processo e eu saí de lá, eu saí das reuniões assim, tipo, muito pesada. Eu lembro de comentar com uma amiga minha e dizer estas reuniões são um bocado pesadas. E ela, Marta Santos, tu percebeste isso, não é? E ele colocava toda a gente no desconforto, sem se aperceber da atmosfera, não é? Que é tão importante no Japão, não é? Perceber a atmosfera que estava a colocar todas as pessoas on the spot, totalmente desconfortáveis. E passado muitos meses, eu acho que ele já se deve ter apercebido, porque entretanto as reuniões eram só com managers e eram tipo 3 ou 4. Mas quer dizer, imagina 30 pessoas numa sala e ir um a um. Aquilo era um desconforto para toda a gente. O nível de Jorge aqui dessa pessoa é menos 10. Olha, terrível, Inês, terrível. E era é bom. senso comum para não versados em língua japonesa. Exato. O nível de Jorge aqui é tipo, read the room. Era e para ele devia achar, não é, que isto é um bom trabalho, que é aquilo que se faz na Austrália, não é? Debater, falar quem é que faz o quê, o que é que se faz a seguir. E no Japão era assim altamente confrontacional, em que as pessoas se sentiam on the spot, não é? Tipo hoje no palco, não é? Das luzes, e coloca as pessoas todas num grande desconforto. E ele não se deve ter percebido passado uns meses. Mas isso aconteceu. E com algum conhecimento anterior, ele teria feito melhor figura. Ele culpava-se a essa frustração toda e provavelmente subia mais na hierarquia se ele soubesse como fazer as coisas. Exatamente. Falámos aqui de hierarquia, falámos da tomada de decisão. E tu falaste de uma coisa interessante, Inês, que foi que há uma dimensão que se chama Uncertainty Avoidance, que é a aversão, não é? A aversão à ambiguidade, a aversão à incerteza e a aversão ao risco. E o Japão está no extremo dessa aversão, não é? À ambiguidade e à aversão ao risco. O que é que faz? Faz com que tudo esteja previsto. Muito bons exemplos para dar nisso. E tudo tenha uma etiqueta. E os estrangeiros às vezes vêm para o Japão e dizem, bem, isto é só regras. E quando eu fui pôr o meu filho à natação há um mês. A diferença é que, deixa-me só dizer isto, a diferença é que os estrangeiros dizem isto é só regras. E os japoneses dizem isto é só regras. Tipo, eu sei como é que eu posso fazer, não é? Exato. O meu filho foi à natação e então eles diziam assim, se faltar por causa de doença, se avisar até ao meio-dia, se avisar até às 3 da tarde, se faltar por causa disso, por causa... E eu lembro de uma colega japonesa que me estava a ajudar assim, ai Marta Santos, desculpa tantas regras, e eu, agora que eu percebo isto, eu percebi isto, está tudo previsto, não é? Se calhar também temos estas regras, mas não estamos tão preocupados, enquanto eles, o comportamento está sempre previsto e há muitas estas questões da etiqueta, não é? De a quem é que eu me dirijo, a quem é que eu devo dar o passo bem ou não dar o passo bem, onde é que eu me sento. E se nós compreendemos que o Japão é um país de desastres naturais, não é? Vem esta necessidade de prever e de saber como agir em todas as situações. Diz Inês, estavas aí como... Na vida das pessoas uma tranquilidade. Ou seja, lá está, na matriz cultural dos japoneses, e depois pode haver japoneses que individualmente são mais pró ou outros que são mais contra, mas na matriz cultural dos japoneses é considerado um elemento de suavidade, fluidez das relações sociais, sejam laborais ou pessoais ou familiares até, o facto de haver um protocolo, de haver uma regra, de haver algo expectável. De tal maneira que a estrutura de pensamento, porque a escolarização é feita dessa maneira, a socialização primária e secundária é feita dessa maneira, a estrutura de pensamento de alguém nascido e criado no Japão é: qual é a regra para fazer isto? Onde é que está o manual? Onde é que eu estou, não é? O que é que eu tenho de fazer, não é? Qual é que é a minha... O que é esperado de mim? O que é esperado de mim? Qual é o protocolo nesta situação? E não haver protocolo é extremamente estressante. É indutor de ansiedade para eles. Por isso é que é muito difícil para eles adaptarem-se a viverem em Portugal ou viverem com os portugueses. A menos que sejam portugueses que percebam que têm que lhes explicar certas coisas. Porque, reparem, se vocês viverem a vida toda numa cultura em que vocês não têm que lidar com a incerteza,
Agora decides tu, não é libertador, é Exato, frustrador. exato. É gerador de ansiedade, não é? De desconforto. Sim. E eu acho que às vezes os estrangeiros não valorizam muito, porque o facto de haver tantas regras também nos ajuda a nós muitas vezes, não é? Quando vamos a Ryokan, não é? Nós sabemos como é que se usa a yukata, onde é que se põe os sapatos, não é? 3.000 sapatos, não, os sapatos para a varanda, os sapatos para a casa de banho, os sapatos, não é? E isso às vezes eu acho que não é valorizado e até é menosprezado, não é? Mas a verdade é que nos ajuda a nós também a saber como nos comportarmos em determinadas situações. E acho que provoca, se a pessoa souber utilizar isso, essa estrutura a seu favor, essa estrutura social a seu favor, provoca interações produtivas, portanto, conducentes a relações significativas e a uma integração positiva. Se vocês não souberem como fazer alguma coisa, é muito mais aceitável vocês dirigirem-se a alguém e perguntar qual é a regra para fazer isto. Como é que eu faço já isso? já estão à espera que vocês façam isso. E se vocês fizerem isso, vão estar muito disponíveis para vos ajudar, porque vão imediatamente reconhecer-vos como alguém que sabe que não sabe, mas sabe que tem uma regra qualquer para aprender. E está disposto a aprender e foi pedir ajuda para ser introduzido nesse sistema. Se vocês forem daqueles que, como eu não sei, vou inventar. Isso no Japão não funciona muito bem. O desenrascar não funciona muito bem. Não se perguntem. Digam, olhem, eu genuinamente não sei. Por favor, ensinem-me, porque de certeza que há uma maneira qualquer de fazer isto que já está prevista, que deve-se fazer dessa maneira. E eu quero aprender a fazer. Ui, aí vocês vão arranjar um amigo para a vida. Porque eles vão perceber, haha, este quer se integrar e quer fazer as coisas da nossa maneira. E vão-vos explicar. Sim, não sejam I'm the white dude that knows everything. Não sejam essa pessoa, por favor. Sim. Eu até acho que eu normalmente digo uma coisa que é aqui à minha família, que é: se nós estamos a fazer alguma coisa desconfortável no Japão, estamos a fazer errado. Porque normalmente, não é? Normalmente é tudo feito com base no conforto da pessoa. E tudo é pensado, não é? As coisas são pensadas. E por isso eu acho que quando a pessoa está muito desconfortável, mais vale pedir ajuda e dizer: como é que eu faço isto? Porque há uma maneira mais fácil do que aquela que nós estamos à espera. O Japão é a cultura do Ichiban. O Ichiban é número 1. É, em primeiro lugar, estar à frente, o melhor em qualquer coisa. O Japão é a cultura do Ichiban, o que significa que há uma maneira que é a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Portanto, porquê que se há de fazer de outra maneira que não é a melhor maneira para fazer aquela coisa? Portanto, em cada coisa, em cada microação do vosso cotidiano, já pensaram sobre qual é a melhor maneira para fazer aquilo e já instituíram esse protocolo. Lembre sempre, é a cultura do Ichiban. Se há um Ichiban, porque é um Niban? Não há Niban. Exato. Se há uma maneira ideal de separar o lixo e pôr o lixo na rua, determinado dia, determinada hora, vocês têm que aprender a fazê-lo. Se há uma maneira ideal de vocês se dirigirem aos vossos colegas e definirem qual é a hierarquia no grupo, de acordo com as idades das pessoas, normalmente as idades das pessoas, então vocês referem-se isso dessa maneira. Vai haver pessoas mais velhas do que vocês, às quais vocês vão ter que se referir com determinados sufixos hierárquicos. Vai haver pessoas mais novas do que vocês, às quais vocês podem referir de outra maneira. Vocês podem se questionar: mas porquê? Se nós estamos todos no mesmo departamento, a fazer o mesmo trabalho. Não, alguém já pensou que o óleo das relações sociais, a maneira das relações sociais funcionar de uma maneira oleada, é essa estrutura. Portanto, vocês acomodam-se à estrutura. É muito estranho para um estrangeiro, sobretudo se for mulher, acho eu, quando a primeira coisa que lhe perguntam é a idade. E as mulheres são assim um bocadinho mais: por que é que eu vou dizer a minha idade? Por causa disso, para perceberem quem é que está assim meio bem. Exato. É essa questão de o porquê que está por trás, não é? O que é que está por trás dessa pergunta. E vem desta questão de evitar a incerteza e saber como é que eu me vou dirigir a essa pessoa. E quais são os resultados práticos? Quando vocês dizem a vossa idade num grupo de trabalho, significa que há sempre 3 ou 4 colegas vossos que são do vosso ano. E simplesmente esta questão de são do vosso ano, automaticamente, best friends. Então, tem algo em comum, não é?
Sim, é porque assim, se nós formos desmontar isto do ponto de vista das ciências sociais, o que é que um indivíduo precisa para se integrar bem no local de trabalho e até na sua vida num sítio novo? Precisa ter relações significativas, o chamado grupo de suporte, pode ser uma família alargada. Vocês precisam ter essa família alargada. Depois, como é que várias culturas decidem a família alargada? A esmagadora maioria das culturas ocidentais decidem a família alargada por uma confluência de interesses e gostos, ou as pessoas irem fazer o mesmo hobby em conjuntas, ou frequentarem o mesmo ginásio, alguma coisa que faz aquelas pessoas terem interesses e gostos em comum. Isso é tão arbitrário como decidir vamos ficar amigos e dar-nos uns com os outros porque nascemos todos no mesmo ano. Se nós pensarmos nisso, é igualmente arbitrário. Só que os japoneses simplesmente decidiram isso. Nós vamos ser muito amigos, best friends, great pals, porque somos do mesmo ano. E a pessoa que é mais velha do que vocês vai automaticamente encaixar-se na tarefa de ter que ser o vosso cuidador, ter que vos dar orientação, ver se vocês estão bem, se têm algum problema, se precisam de... Vai ser o vosso senpai, não é? Vai ser a pessoa que está acima de vocês. E o que é mais novo do que vocês vai também automaticamente acomodar-se à ideia que vocês lhe vão dar orientações, vocês lhe vão dar conselhos e que o que vocês disserem é que vale. Portanto, as pessoas encaixam-se nestes papéis de acordo com uma estrutura. Se vocês acham essa estrutura idiota ou arbitrarem, olhem para a estrutura da vossa própria sociedade. É igualmente. Exatamente. Disseste uma coisa importante, Inês, que foi essa questão das organizações serem um pouco paternalistas, não é? E às vezes os estrangeiros não estão habituados, mas aqui no Japão, até digo aqui como se lá estiver. Mentalmente ainda está. Exato. No Japão é normal a empresa ou o manager decidir a carreira dessa pessoa. Não é? E decidir... Olha, agora eu lembro-me quando estava na Japan Airlines, eu tive um flight manager e ele tinha vindo, aliás, eu estava na Jetstar Japan, ele tinha vindo da Japan Airlines e ele foi colocado na Jetstar Japan por opção da empresa que lhe disse, olha, agora vais para lá aprender durante uns aninhos e depois daqui a 3, 4 anos nós chamamos-te. E ele já estava à espera de ser chamado daqui a 3 ou 4 anos e se calhar ser colocado num departamento totalmente diferente. E ele estava bem com isso, faz parte da maneira da carreira ser gerida pela própria empresa. E para nós, a nossa carreira é decidida por nós, não é? Sim. E é uma coisa dois comentários sobre essa situação. Primeiro, isso é o prime example da cultura do Ichiban. Existe uma maneira que é a melhor maneira de decidir carreiras das pessoas, que é ser alguém que trabalha no setor, acima de ti, que conhece todo o setor e o funcionamento de toda a empresa, que faz o scouting, vê quais são os teus talentos, as tuas capacidades e vai gerindo as tuas aprendizagens e a tua carreira e vai-te pondo no posto onde as tuas skills fazem mais falta para o todo que é a empresa. Exatamente. Portanto, o indivíduo serve o todo. Nós somos uma linha na engrenagem, ou um parafuso na engrenagem. E é alguém na empresa, ou o funcionamento da própria empresa, que determina o que é bom para essa pessoa. Isso é a cultura do Ichiban. E o outro aspecto aí é quando isso interfere a maneira como as pessoas se candidatam ao mercado de trabalho. Não é? Os jovens portugueses, em princípio, que querem ir para o Japão e trabalhar no Japão, têm que passar por esse processo de compreender que as candidaturas do emprego se fazem de uma maneira muito diferente. No Japão, candidatam-se para entrar para uma empresa. Às vezes, entrar para um grupo económico que é constituído por várias empresas. E vocês depois fazem o treino, ou seja, recebem formação dentro daquela empresa ou dentro daquele grupo de empresa e depois eles é que vos decidem para onde é que vocês vão. Imaginem, vocês querem trabalhar na área da comunicação. Vocês querem ser apresentador de telejornal. Então, tirar no jornalismo, é o que vocês querem fazer. Querem trabalhar para as notícias, para o jornal, para as reportagens, idealmente serem apresentador no telejornal, mas pelo menos trabalhar na redação. Vocês pensam que se vão candidatar a um posto de trabalho? Não, vocês vão se candidatar a entrar para uma empresa que é uma empresa de multimédia. Essa empresa tem jornais, tem canal de televisão, tem repórteres de exteriores, tem cameramans, tem pessoas que trabalham na beleza e na roupa e no lighting e tudo. Portanto, vocês vão entrar para essa empresa, vocês vão fazer o treino de perceber como é que funcionam os vários departamentos dessa empresa
e depois é E que eles vão depois decidir para onde é que vocês vão. eles vão, exatamente, e são eles que decidem. Sim, E portanto, vocês não se candidatam a postos de trabalho, vocês candidatam-se a entrar para uma empresa. exato. Exatamente, isso é mesmo muito diferente do que nós fazemos aqui em Portugal. É importante dizer. Nós estamos a ficar aqui com um bocadinho apertados. Eu queria só, antes de terminar, dizer que não é estas questões todas. O problema não é serem diferentes, não é? Ou serem boas ou serem más, não é? Não é tomar a decisão é melhor assim ou tomar a decisão é melhor assado, ou a hierarquia é boa ou a hierarquia é mau. O problema é nós termos este padrão inconsciente, não é? E que achamos que este padrão é o que está certo. E quando este padrão não vai ao encontro das nossas expectativas, não é? Nomeadamente quando saímos de Portugal e vamos, por exemplo, ao Japão, e este padrão não é encontrado e tiramos ideias erradas, não é, destes comportamentos. E é estas questões que nós queremos, não é, esclarecer. Não são erradas, não há certo nem errado, são diferentes. Sim. E uma grande parte das struggles, das dificuldades que as pessoas que se deslocam no mundo para finalidades de trabalho, de estudo, de relacionamentos, etc., e que introduz uma camada acrescida de ansiedade, às vezes, se a coisa se descontrolar, até de depressão clinicamente diagnosticada, são essas resistências incutidas na ideia de que eu tenho uma ideia do que é que deve funcionar, aqui funciona diferente, eu não me acomodo, choque, ansiedade, depressão. Então, essencialmente, eu acho que nós temos uma vertente muito forte de, número 1, a vossa saúde mental. E a vossa saúde mental, para vocês preservarem a vossa saúde mental e lidarem com muitas mudanças, porque são muitas mudanças ao mesmo tempo, não é só pensar, vou ter uma mente aberta, é mesmo pensar, vou-me virar para dentro e algumas das coisas que eu utilizava como âncoras da minha personalidade, eu tenho que perceber que não são âncoras da minha personalidade. Eu continuo a ser eu, a ter a minha personalidade, eu não estou a ter uma crise se eu me desfizer de alguns preconceitos e de alguns mitos e os reformular de acordo com esta realidade com a qual agora sou confrontada. Portanto, observem isso como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Obviamente que é um processo penoso, obviamente que tem que fazer o luto de algumas coisas que vocês consideraram que eram verdades absolutas. Sim, levem as coisas com calma e procurem um profissional se precisarem. Mas realmente é um nível de sofrimento tal que nós lidamos com tantas pessoas que estão profundamente a sofrer e profundamente perdidas neste processo, que nós pensamos, opa, se tu simplesmente encaixasses que por deixares de fazer as coisas de uma certa maneira não deixas de ser tu próprio, só tens é que perceber que o que está aqui em causa é uma discrepância entre as expectativas e a realidade. Pronto, nós queremos deixar essa ideia desse lado e perceber que vocês não precisam de se desesperar e se estão desesperados. Primeiro, tentem gerir os vossos níveis de ansiedade com aquelas coisas clássicas como fazer exercício, é muito importante, mas também fazer a meditação, regularem os sonos e regularem a alimentação. Isso é o básico, regular o vosso corpo, a vossa mente vai atrás disso. E se vocês conseguirem fazer essa fase, depois comecem a aprender, porque isto é uma aprendizagem. É aprender. É aprender. Encarem isto como uma experiência de aprendizagem. Primeiro que tudo, nós próprios, os japoneses que moram fora do Japão, aprendem muito sobre o Japão. E normalmente aprendem tanto sobre o Japão, quando voltam ao Japão, são inclusivamente às vezes um pouco discriminados pelos japoneses que nunca saíram do Japão, porque são considerados demasiado estrangeirados. Porquê? Porque eles conseguem ver a sua cultura a partir de fora. Os portugueses é a mesma coisa, quando vão para o outro lado, veem Portugal a partir de fora e têm uma ideia do que é Portugal, os portugueses e a cultura portuguesa profundamente diferente por causa dessa experiência. Exato, e é uma experiência absolutamente enriquecedora se a pessoa se deixar levar e se aprender, não é? A gerir as suas expectativas e as suas emoções, e é profundamente enriquecedor, não é? Viver fora. Não deixem de o fazer, mas ganhem estas ferramentas, não é? De sabedoria, que são muito importantes. E nós estamos aqui também para ajudar a quem precisar. Sim. E nós temos muitas histórias para partilhar, algumas delas bastante humorísticas, que nós conseguimos rir delas agora, não é? Porque às vezes quando aconteceram não achámos piada nenhuma. Exatamente, também aprendemos, não foi? Nós também aprendemos com a nossa experiência.
tenho situações absolutamente tipo, de vergonha que não quero contar, nem quero partilhar, mas que me fizeram aprender, não é? E que são importantes. Se a vergonha servir para ajudar alguém, vale a pena partilhar. Olha, Inês, ainda ficámos aqui com alguns exemplos, se calhar vamos ter de fazer outra live daqui a uns tempos, se as pessoas acharem interessante estes temas. Está bem. Nós temos muito para falar sobre isto. Não é? Eu também achei que sim, também achei que sim. Mas mandem as perguntas para a Marta ou para mim. Mandem as perguntas, porque é sempre melhor quando nós podemos responder diretamente às vossas perguntas. Sim, sim, sim. Sim, combinado. Inês, olha, um beijinho muito grande e obrigada pelo desafio novamente. Obrigada. Bom domingo, bom resto de domingo para toda a gente. Pois é, um bom domingo para todos. Enviem-nos as vossas perguntas e comentários.